Boa tarde. Hoje vim falar com vocês de um relato de uma pessoa que eu atendia muito tempo atrás, muitos anos, e quando o filho dela tinha tipo 4 ou 5 anos, eu fiz consulta para ela e saiu uma coisa muito negativa no jogo com o filho dessa pessoa, muito pesada. E eu falei para ela que o filho dela estava com um carrego absurdo, apesar de ter 4, 5 anos, e que ele tinha tendência a se envolver com crime pelo jogo dele. Pelo jogo dele. As cartas que saíram. Cartas ligadas a Lua e o Diabo e cartas que falavam de agressividade, de violência, algumas cartas de espada, cartas de desestrutura psicológica. Eu falei, ó, teu filho não vai ser maluco, ele não é uma pessoa louca. Mas o jogo indicava que ele tinha tendência de ter um processo muito grande de raiva e tendência a se envolver com criminalidade. Bom, isso já não aconteceu uma vez ou duas, já aconteceu várias vezes de eu perceber criança, de filho de pessoa que eu já joguei, que tinha alguma coisa esquisita com a criança. Que as cartas da criança, que a energia da criança não era uma coisa nem um pouco leve, nem suave, eram bem pesadas. E eu falei para a mãe dele, olha, o seu filho tende a se envolver com crime, tende a se envolver com coisas ligadas à raiva, ódio. Ah, mas que coisa absurda que você está falando, ele tem só 4 para 5 anos. Eu falei, é um absurdo, mas é o que eu percebo, é o que eu vejo, é o que sai aqui, eu sinto isso. E ela me deu o nome todo, eu sintonizei e vi que a criança de 4, 5 anos estava totalmente envolvida com essa questão de crime, de raiva, um ódio sem fim, uma pessoa que tinha tendência a se desviar do caminho. Ah, eu não estou entendendo isso que você está falando, acho isso completamente fim do mundo. E não gostou do meu jogo, não gostou disso que eu falei. Não gostou nem um pouco, aliás, odiou. Mas, como eu digo, gente, eu sou fiel à coisa que eu vejo, ao que está vindo para mim. Eu eu como assim, minha questão de paranormalidade, não falo para agradar em nenhum momento, não tenho isso. E acho que eu falei para ela, tá bem claro isso para mim, que eu posso te falar é que você pode tomar mais cuidado com ele, investir mais numa educação religiosa, uma educação que dê mais estrutura para ele de caráter, de limite, de respeito ao próximo. Você tem que criar ele dessa maneira. Ah, não faz nenhum sentido, você está falando isso, a pessoa não gostou. A pessoa saiu com raiva de mim, odiando eu falar isso de uma criança. E, ok, eu falei o que tinha visto, o que veio para mim. Mas ela não gostou de eu ter falado do filho dela isso. Isso quando ele tinha 4 para 5, né? Passou 20 anos. Mais ou menos 18 anos. Essa pessoa voltou a falar comigo, 20 anos. Voltou a falar comigo. Ah, se lembra de mim que você falou que meu filho tinha um problema seríssimo, negócio de crime, de criminalidade? Então, eu queria te procurar para falar isso. Porque ele se envolveu com crime. E ele se envolveu com crime, com assalto, mais com assalto. E ele não tem nenhuma necessidade de fazer isso, porque eu tenho dinheiro, classe média, média para alta, tenho um marido que tem dinheiro, dentro de casa não tem nenhum problema grave, ninguém humilha ele, ninguém bate nele, ninguém faz nada para ele. E eu achei muito estranho ele escolher isso, porque não tinha nenhum motivo para ele estar nesse caminho. Nossa casa é em paz, a gente tem paz na nossa casa. O ambiente é tranquilo, não tinha por que ele fazer isso. Eu falei, é porque era o caminho dele, porque ele já estava trilhando isso, porque já veio isso para ele. Pois é, mas agora ele está preso e depois eu vou querer que você veja, que atenda ele, que você converse com ele. Aí eu pensei, mas agora que ele já está preso, que ele já seguiu o caminho, que já está no caminho, eu vou fazer alguma coisa. Agora que vai pedir algum tipo de ajuda. Por que naquela época não pediu uma ajuda para ir no lugar, para trabalhar essa energia do filho dela, para trabalhar isso? Porque eu acredito nessa possibilidade. Eu acredito nisso. Não todas as linhas. Acho que poucas linhas fazem isso. Candomblé, o pessoal fala de apometria,
talvez outras linhas. Talvez se fosse criado dentro de uma visão totalmente ética, com muita ética dentro de casa e muita pressão em cima de termos de um trabalho religioso católico, talvez mais forte, talvez tivesse mais medo de entrar para isso, não sei, pode ser. Ou tivesse colocado num psicólogo mais cedo para acompanhar, talvez também tivesse tido algum tipo de ajuda, talvez, pode ser. Mas aí depois a pessoa saiu da prisão cumpriu menos de 2 anos, fui eu atender essa pessoa. E essa pessoa estava totalmente focada em crime. Ele estava saindo da prisão, estava com 20 e poucos anos, e ele continuava focado em crime. E eu vi que na prisão ele só conheceu mais pessoas para ter mais contatos, para ter mais crimes quando saísse. A verdade é essa. Foi isso que eu vi. E conversei com ele e perguntei se ele queria sair disso, porque pelo meu jogo também, que eu joguei, eu vi que ele não tinha capacidade para ser chefe ele não tem essa coisa de ter um cargo mais alto no crime, porque pelo que eu sei, pelo que eu já vi na minha vida, esses cargos mais altos de crime, chefe de boca, chefe de não sei o que lá, que comanda grupo, isso não é para qualquer um. Tem que ser totalmente psicopata, tem que ser um nível de psicopatia muito avançado, entendeu? Tem que ser um nível de malignidade, de ruindade muito avançado. E esse cara não tinha isso. Esse sujeito, ele tinha adrenalina do crime, o que é engraçado, ele gostava de praticar assalto pela adrenalina do assalto. Adrenalina de fazer isso. Olha a loucura, olha a loucura. O dinheiro era bom, ok, mas a questão ele não sabia se ia pegar pouco ou muito dinheiro, porque cada assalto ele não sabia, né, quanto ele ia receber em cada assalto. Mas o prazer dele era estar na rua fazendo isso pela adrenalina. Olha o nível de doença, olha o nível de doença. E eu falei para ele, você nunca vai ser chefe, porque você não tem estrutura. Porque te pedem para fazer coisas que você não faz. Tipo, matar e enterrar. Ele não faz, não tem estrutura. Mas, porque quando você faz parte de uma facção criminosa, você tem que cumprir certas ordens. E se você não cumprir, você também não é respeitado. Então, assim, ele não tinha essa estrutura para fazer tudo isso. Depois ele me falou que nas facções criminosas, quem assalta é bastante valorizado. Muita coisa. Porque vai para a rua, coloca a vida em risco, lida com risco de vida, risco de matar e de morrer. E eles valorizam muito quem pratica isso, porque considera que é uma pessoa mais corajosa. Essa é a visão que eles têm, né? E eu falei para ele, olha, mas você não vai nunca ter um chefia, você não vai ser, você não consegue. Realmente não dá. E eu vi no jogo dele que ele tinha uma ligação com a parte espiritual. Eu falei assim, como é que é isso aqui? Você tem uma ligação com a parte espiritual? Você tem uma fé? Ele falou, tenho. Inclusive eu vou na igreja e rezo muito. Eu falei, então você tem uma oração, você tem uma busca. E você pede proteção para fazer os teus atos criminosos de assalto? Sim, peço. Eu falei, você não acha que isso é um pouco confuso? Ele falou, não. Eu falei, você não acha que você não está seguindo nem os parâmetros todos ali do que é uma ética religiosa, do que é a religião que você gosta, que você é católico, que você reza? Ele falou assim, não, eu acho que dentro da minha visão está tudo bem. Então você veja como que a espiritualidade é toda invertida e a pessoa busca proteção, mesmo sabendo que está cometendo um ato que pode matar uma pessoa, roubar uma pessoa. Ela busca proteção. Eu fico pensando na minha reflexão. Que inversão de valores, né, gente? Que inversão de valores. E eu falei para ele, vou falar para você uma coisa. Se você não largar isso, em 1 ano, você vai morrer. Eu vejo aqui. Você vai morrer, mas do próprio pessoal que está se envolvendo, porque eles vão te cobrar muita coisa. Eles vão te dar umas coisas para fazer, e você realmente conheceu pessoas dentro da cadeia que você recebeu propostas, ele falou a verdade. E se você fizer as coisas que eles estão te oferecendo e você não cobrar exatamente o que eles estão te pedindo, você sabe que você vai morrer, né? Você não vai durar muito tempo. Eu sei, porque você sabe que esse meio também você tem que abaixar a cabeça, obedecer e seguir a risca.
Se não tiver essa capacidade, você não vai viver muito tempo. Vou ver como é que eu vou lidar e não sei o quê. Eu falei, você não tem esperteza e malandragem, você morre. Não tem diálogo. Se você está recebendo ordens e recebendo, ofertando coisas para você fazer, são testes. E você passando, você vai ter mais coisas para fazer. Porque, quer dizer, não tinha consciência nem de onde ele estava se metendo, só tinha vontade de fazer a coisa, mas na verdade se sentia totalmente perdido. Ou seja, não era um psicopata nato, porque o psicopata verdadeiro, ele sabe onde está se metendo, ele sabe o que está fazendo, e ele não tem medo de nada, e ele vai até o final, e ele enfrenta qualquer coisa, porque ele é frio. Esses são os verdadeiros chefes. E essas pessoas têm um nível de malignidade, de determinação e de malignidade, determinação que, sinceramente, não é para todo mundo, é para um grupo pequeno. E por isso que às vezes essas pessoas também são tão imbatíveis e às vezes nem morrem. Tem tantos chefes aí que estão vivos, né? Estão presos e vivos tantos anos, porque são tão determinados e têm um nível de malignidade tão grande que são até respeitados pelo grupo. É apavorante, mas a realidade é essa. E eu falei com ele isso. E veio a mãe dele falar comigo. Não, porque eu estou conversando com ele, eu quero que ele faça outras coisas. Eu falei, minha querida, quando você veio aqui, ele tinha 4, 5 anos de idade, eu falei para você que ele ia se envolver com isso e que ele estava ligado a isso. A alma dele já nasceu assim. Eu tenho certeza. Você não acredita? Só lamenta. Você comprovou a situação. Agora que ele foi livre da prisão, que ele saiu da prisão, eu tô falando pra você, a alma dele tá ligada a isso. Mas o que eu faço? Não tem o que você fizer, minha querida. É uma escolha dele, não é sua. Você é a mãe dele, eu acho muito triste estar passando, mas naquela época, você tinha que ter pedido ajuda quando ele era criança. Quando eu falei pra você, vai lá e coloca o cara pra virar padre, ou coloca o cara num estudo religioso violento para ver se ele entra no cérebro dele o respeito ao próximo, ou faz trabalhos espirituais ligados ao candomblé para ver se tira essa egrégora que estava com ele, essa sina dele de bandido, porque eu vi que tinha. E não é a primeira vez que já aconteceu isso comigo, de eu ver criança que tinha sina de agredir os outros, de maltratar os outros. Aí vocês não acreditam, mas eu já tenho essa experiência, são muitas. E aí eu falei com ela, você não tem como mudar o caminho dele, a escolha dele foi feita. E ele não vai durar muito tempo. Érica, você não me ajuda em nada, eu não te ajudo em nada? Quando eu falei que era para você fazer alguma coisa, você não fez nada, você achou que eu estava de palhaçada. Agora você também está achando que eu estou de palhaçada, então eu não falo mais nada para você, que eu vou falar isso, ele não vai durar muito tempo. Ele está se metendo com uma coisa que ele mesmo não consegue lidar, porque ele não tem essa capacidade toda maligna. Eu vejo ele como uma pessoa perdida, está sendo levado para o lado do crime por uma sensação de prazer obscura e estranha, e ele, na verdade, não se adapta completamente. Não é aquela pessoa que está ali firme e forte, mas está realizando atos criminosos, por isso foi preso. Mas está realizando. E ela não gostou. E depois de 1 ano, ela me avisa que ele morreu. E eu fui refletir sobre isso. Ele era fadado a entrar por esse caminho, mas ele não tinha essa alma tão maligna a ponto de sobreviver nesse meio. Porque para você sobreviver nesse meio, chegar aos 40 anos, durante 20 anos nesse meio, você tem que estar num grau de frieza muito alto. E também tem que ter muita baixa cabeça, humildade e obedecer. Senão você morre. A verdade é essa. E muitas pessoas que entram por esse caminho não querem obedecer, às vezes, não querem fazer parte de uma congregação. Enfim, é o que eu percebi. É um relato de que uma criança, eu tinha ali visto a sina dela pela minha paranormalidade, pelas cartas e pela minha percepção da energia da criança, e que se comprovou. E que depois, infelizmente, tudo foi muito triste, porque ela perdeu o filho. É tudo muito triste. Mas por que aos 5 anos de idade, isso que eu questiono, aos 4, 5 anos de idade, eu já sabia que ele ia para esse caminho?
Eu já sabia que ele ia fazer isso. Eu não sabia exatamente o que ele ia fazer, mas eu sabia que ele ia para esse caminho de machucar os outros, de prejudicar os outros. E que ele ia sair da norma, da ética, das leis. Eu sabia que ele ia fazer isso. Gente, é bem estranho eu saber disso quando a pessoa tem 4, 5 anos e comprovar, e você vê lá a tristeza toda e ver também que a mãe não acreditava 100% nisso, porque ela era uma pessoa super honesta, tinha um marido super honesto, vivia uma vida super regrada, super direita. E como ela vai entender isso se não falta nem dinheiro na casa dela? Se tem comida, e tem estudo, e tem casa, tem televisão, tem roupa, Por que ela vai entender uma coisa dessa? É uma desvia de conduta. Obrigada, gente. Vou falando com vocês. Obrigada.